Hoje nós vamos falar sobre a transição final da música da Idade Média para a Renascença. Estamos no século XV, início do século XV. Eu sou Simone Leitão, pianista, e eu gosto muito de te aproximar a música de concerto, te contando todas as histórias para que você se sinta à vontade em ouvir a música clássica. Antes de começar, clique aí no compartilhe, comece a curtir, comece a comentar também. Quero saber o que você achou desse vídeo até o final. Fique até o final que ele vai ser surpreendente. Como sempre, eu faço uma pesquisa bem profunda para vir aqui e trazer tudo mastigadinho para você num período tão complexo como foi o período do século XV. Recentemente, conversando com uma amiga minha, ela falou: Simone, que incrível, né? A Renascença, de repente, os caras começaram a pintar e fazer aquela coisa toda em Florença, gente. Não foi de repente. Eu tenho falado aqui muito desde o século XIII, e agora essa é a última fase antes de realmente entrar na Renascença. Eu preciso te dar uma ideia do que estava acontecendo no século XV na Europa. Você lembra que eu falei sobre a Borgonha, né? A Guerra dos 100 Anos estava acontecendo desde meados do século XIV, Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Bom, a França estava bem mal das pernas. Sim, a Inglaterra já tinha tomado muitas partes da França, e a Borgonha, sabe, a Borgonha fica ali no meio da França. Por exemplo, a Borgonha, aquela corte lá, ela se separou da França. E ela se transformou num lugar mais livre e internacional, porque tinha muita guerra, né, gente, pra todo lado. E de repente aquele lugar falou assim: bom, nós vamos ser aqui uma ilha de prosperidade e comércio e artes e tal. Então, em 1417, um cara que tinha 19 anos, Filipe o Bom, foi então o duque, né, o regente principal aí desse lugar que chamava Borgonha, né? Essa corte, ele foi rei dessa corte aí por 50 anos, até 1767, e logo depois mais 10 anos o seu filho, Carlos o Corajoso. Esse Filipe o Bom, realmente o cara, ele foi tomando muita terra. O que ele fez, na verdade, foi juntar o que é hoje boa parte da Holanda, da Bélgica, Luxemburgo. Ele foi subindo aqui pelas beiradas. E o que ele fez? Por que ele cresceu? Ele saiu daquele rolê da França contra a Inglaterra. Ele saiu e falou: cara, tá, eu falo francês, cara, a gente quer ser rico, bem sucedido aqui, não quer ficar brigando. Só que ele acabou se aliando ao quê? A Inglaterra. Então, a Borgonha, essa corte de Borgonha e a Inglaterra fizeram ali uma aliança com muita troca, e muita troca estilística também. Só um detalhe, esse Filipe o Bom, tão legal, né? Pois é, foi ele que pegou a Joana d'Arc e botou ela no fogo, tá? Se você saber, as pessoas não são tão boas assim. Lembrando que Joana d'Arc, ela nasceu em 1412 e ela morre então em 1431, morre com 19 anos. Ela foi essa personagem mítica que juntou a França, né, para a França que estava em pedaços contra a Inglaterra. Bom, voltando aqui, e a gente tem, o que acontece? O Santo Império Romano, que se chamava na época, evidentemente que a Roma, que a gente conhece, aquela Roma já não existe mais, mas existia esse Santo Império Romano, na verdade, nada mais é que um bando de pedaços da Alemanha hoje. E esse principados, assim, eles não eram ricos não, mas eles viviam tendo que pagar muito imposto. Boêmia também. E aí começa um movimento na Boêmia com Jan Hus, que foi um movimento que durou 30 anos, onde imagina, 1400 e pouquinho, esses caras resolveram romper com Roma. Sabe aquilo que mais tarde, 100 anos mais tarde, acontece na Alemanha, a partir de Lutero? Exatamente tudo aquilo Jan Hus já falava. Até que finalmente os romanos conseguiram, né, os católicos conseguiram abafar esse movimento. Inclusive o santo João Nepomuceno, por exemplo, foi o cara que foi o maior inquisidor. Hoje ele é tido como santo, mas foi o cara que mais matou os caras todos, que conseguiu acabar com o movimento russista lá na Boêmia. Então, tava rolando isso. Por outro lado, tinha um concílio. Olha só que o cara não era fácil ser papa não, hein? Porque você lembra que tinha, no século XIV, teve um outro papa, né, em Avignon. Então você tinha um papa em Avignon, um papa... Depois de 70 anos aquela parada, tá bom, vamos ter só um papa em Roma mesmo. Aí o concílio dos bispos, em 1409, desculpa. Até 1460, os bispos fizeram como se fosse assim, como se o Congresso virasse e falasse assim, ó... O Congresso é mais poderoso que o presidente, cara. Mais poderoso que o Planalto. Aí, cortasse com o Planalto. Você imagina a situação política complicada. Foi o que aconteceu com o Vaticano. O Concílio dos Bispos começou a brigar com o Papa. E falou assim: nós somos mais poderosos, os bispos são mais poderosos que os arcebispos e o Papa junto. Então, isso desestabilizou mais ainda Roma, né? E tudo o que acontece. Aí,
Itália, o que era a Itália? A Itália, ela era assim, na verdade, como a gente conhece hoje, não existia, claro, né? E tinha uma coisa muito interessante, porque eles descobriram uma coisa chamada cidade-estado. Então você tinha 5 grandes cidades-estados lá, e ali era um espaço também, de novo, que é livre de Roma e livre de algum rei, de algum monarca. E ali você tinha espaço de muita prosperidade e muita troca, muita ciência, muito estudo, música. Todos esses caras nessas cidades-estados, eles queriam competir, essas cidades-estados competiam umas com as outras para saber qual que tinha novidade maior, qual que dava mais dinheiro às artes. A arte a gente realmente inclui tudo, tá? Teatro, música, pintura e tal, arquitetura. Qual eram essas cidades? Florença, Milão, Veneza era uma república, Nápoles e os estados papais, né? Ou seja, Roma, Vaticano. Então essas cidades-estado, elas competiam entre si para ver quem é que tinha a melhor capela, o melhor grupo de capela, o maior pintor, o melhor. Então é isso aí. Por exemplo, Leonardo da Vinci mais tarde foi trabalhar para quem? Para os Sforza em Milão, ao passo que Michelangelo ficou em Florença. E aí o que acontece? Por último, além da Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 100 Anos ela acaba em 1453, gente. Sei que tá longo isso aqui, mas eu vou chegar na música. Ela acaba em 1453, justamente nesse dia do Nosso Senhor. Finalmente acaba aquela guerra. E como é que ela acaba? No final das contas, a Inglaterra teve que abandonar todo o espaço que ela tinha no continente. Ficou lá na ilha. Fica aí na ilha! Tá achando o quê? Os franceses ficaram com tudo que era, mas a Inglaterra ainda ficou com Calais, que é essa cidade mais próxima da Inglaterra. Quando você vai atravessar o Canal da Mancha, Calais tá ali. Só que em 1453, justamente nesse ano, acontece a tomada de Constantinopla. Então os turcos muçulmanos tomam, Mohamed III toma aquilo e fala: para com esse negócio, que isso aqui vai ser um império muçulmano. Então, o bizantino, que era um império turco, né? Não era turco exatamente, mas era um império da religião ortodoxa, né? Da Grécia, Turquia e tudo mais. Ele passa a ser então otomano. Então, se ele passa a ser otomano, ele passa a ser exatamente o que era o bizantino, só que agora sob dominação do Islã. E aqui que o Islã fala: sai daí, cristandade! E aí mandou embora os escolas cristãos, gregos, bizantinos, fugiram para onde? Para cidades-estado, na Itália, principalmente para Veneza, que estava mais perto. E ali você começa, daí que começa realmente a Renascença, gente. A Renascença começa com esse retorno para a Grécia, mas não foi um retorno qualquer. E aí a música só cresce com isso. Agora, indo para a música principalmente, você tem agora um domínio inglês. Lembra que eu falei que o domínio era francês até o final do século XIV? Então agora o domínio é inglês. John Dunstable é inglês e trabalha muito na corte de Borgonha e depois ele vai trabalhou muito tempo mesmo na corte da Normandia, né? Do Duque of Bedford, que na verdade os normandos, Normandia foi a primeira coisa que a Inglaterra pegou. E o que ele faz? O que ele cria? Uma coisa que os franceses começaram a chamar de estilo inglês, ou contenance angloise, que quer dizer um estilo mais limpo. Era uma polifonia não tão complexa como era a polifonia antes, onde as 3 vozes eram iguais. Essas 3 vozes eram iguais também, só que tem uma coisa que o estilo inglês faz. Olha, isso eu vou até tirar meus óculos para olhar bem para fundo dos olhos de vocês, gente. Eu sempre me encantei, desde quando eu estudava, fazia minha faculdade, lá em 1900, eu não vou dizer quando, com esse momento do desenvolvimento da música ocidental, que sai da polifonia para a harmonia. Como é que esses caras passaram de uma visão horizontal, onde eu tenho uma voz aqui, mas eu tenho uma voz aqui em cima, mas eu tenho uma voz aqui embaixo, elas conversam entre si, elas imitam umas às outras, e eu começo a entender a música como bloco. Sim, essa voz estava aqui, quando essa estava aqui, quando essa estava aqui. Senti uma coisa gostosa isso aqui? Eu vou fazer a mesma coisa agora andando junto para cá. O que é isso? Acorde. Sabe aquele acorde? Você pega o violão e faz tão inocentemente. Você faz o seu... Primeira vez que você vai tocar violão, você pega e faz um ré, né? Depois faz um lá, né? Depois faz um sol. Pois é, teve muita ciência até chegar aí. De repente, os caras começaram a fazer acorde. Quem fez isso? Os ingleses. Eles começaram a sentir que tinha um movimento em você movimentar as vozes juntas, em bloco rítmico, quase que silábico. Ou seja, você tem uma palavra, você vai falar aleluia, você vai fazendo de bloco. Isso foi uma grande mudança nos ouvidos, as pessoas se sentiam mais confortáveis. A música na França, a polifonia na França, gostava de ficar nas coisas dissonantes. Ele parava na dissonância e ficava naquela dissonância. E o inglês resolvia a dissonância mais rápido.
Então ele fez uma música mais, não vou dizer mais fácil, porque eu não gosto dessa coisa de fácil, difícil, mas esse estilo inglês agradou. Então esse estilo inglês, quando os franceses começaram a imitar, e os pessoal de Borgonha, da corte de Borgonha começou a imitar, eles falavam que isso era o estilo inglês. Aí os franceses fizeram uma outra ligação, que era falar assim, tá, então a gente vai fazer o falso bordão, que era quase um estilo inglês, mas imitação francês. O que era o falso bordão? Vou chegar lá com vocês, gente. O falso bordão, ele era um baixo, entre aspas, falso, que dava bastante abertura entre ele e a voz principal, que era a voz mais aguda. E ali no meio você tinha outras vozes que podiam, lembrando que a maioria da música ainda era muito vocal, mas você já tinha muito instrumento. Tudo que os instrumentos faziam era imitar o que as vozes faziam. Ali no meio você tinha aquelas vozes que improvisavam, mas elas improvisavam com uma certa ligação no baixo. Ou seja, tudo isso traz a base da harmonia. Porque a grande mudança que acontece bem no meio da Renascença é que a gente sai da polifonia e vai para a harmonia. A música para de ser horizontal e passa a ser vertical. Quando você tem bloco harmônico, aí você começa a ter função harmônica, que é isso aí já vai pro barroco, que é o seguinte, qual é a função desse acorde para esse acorde? Aí a outra coisa, por exemplo, a música ela tem esses três pilares, né, que a gente fala sempre, que é a melodia, que na verdade é uma série de notas uma atrás da outra, que na verdade não é só... As pessoas falam muito de ritmo, né? Mas na melodia também tem ritmo. Mas tá bom. Melodia, ritmo e o quê? Harmonia. Porque a harmonia, ela muda as cores. Ela muda a cor. Ela muda a atmosfera. Você pode pegar a mesma melodia, uma melodia super simples, e você coloca uma harmonia funcional, rebuscada, pensada, estrategizada, né? Bem matemática. Você muda aquela melodia completamente. Porque você vai ter aspectos de cada acorde. Então, isso acontece no estilo inglês. John Dunstable cria isso passa a ser... E ele era um cara humilde, cara. Ele era um cara bem humilde. E isso passa a ser um negócio que todo mundo começa a fazer sem saber. A segunda pessoa muito importante desse período, nós já estamos terminando, é Guillaume Dufay. Guillaume Dufay nasceu em 1400, quer dizer, John Dunstable nasceu em 1390, Guillaume Dufay nasceu em 1400 e morreu em 1474. Ele viveu bastante para aquele período. Ele era um clérigo, mas era um clérigo que não só trabalhava com música, na verdade. Ele era o cara. Então ele rodava a Europa toda, trabalhou muito na Itália e ficava rodando. Cada vez que ele chegava lá, Filipe o Bom falava, nossa, fica aqui comigo, na minha capela. Lembrando que a Borgonha foi o primeiro lugar que você tinha, a corte da Borgonha tinha muitos músicos trabalhando. Muitos músicos. Foi a primeira que falou assim, ó, nós queremos ter X números de instrumentistas, X número, tinha que ter missa todo dia, lembrando que a missa era essa grande forma, né, a primeira grande forma musical. Então não é a missa só você rezar, não. Estamos falando daquela ordem da missa. E o Guillaume Dufay começou a fazer uma coisa, é o típico de quem é genial, né, de quem é o homem do seu tempo. Ele pegou uma música que eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, chamada L'Homme Armé. Eu queria colocar para vocês aqui um grupo, inclusive, contemporâneo agora, porque essa música do início do século XV tá muito na moda. Muita gente na França tá voltando a fazer, tá ouvindo, tá tocando. Então tem um grupo muito jovem tocando essa canção chamada L'Homme Armé, que quer dizer o homem armado, né? O homem em armas, né? Ou seja, você entendeu? O cavaleiro daquela época, todo cheio de lata na cabeça e tudo mais. Então L'Homme Armé era, assim, a música do século XV. Todo mundo cantava isso. Tipo, sabe? Garota de Ipanema, vai. Garota de Ipanema, tá 50 anos, mais de 50 anos o povo canta essa música. Não é isso? Se alguém for tirar um retrato do século, os últimos 50, 60 anos, você fala, pô, Garota de Ipanema é uma música muito canta. Quer dizer, L'Homme Armé, todo mundo cantava. Em qualquer lugar. Tinha L'Homme Armé pra todo canto é canto. O que esse cara fez, Guillaume Dufay? Vamos ouvir L'Homme Armé agora. Vocês viram que é algo muito interessante. Até botei um pouco mais de tempo para vocês ouvirem os instrumentos também. Ele pegou essa música, essa canção, e fez de cantos firmos para uma missa.
Não, pá, toda missa, ela era a base dessa missa, ou seja, aquelas 5 ordens da missa, era feita na base da célula de criação dela, era algum canto gregoriano, né? Se você pegar a missa fulano de tal, missa pangue-língua, você pega lá um canto gregoriano, pangue-língua, aquele canto fica no cantos firmos, que é o tenor, a partir dali você cria o Kyrie, o Glória, o Sanctus e tudo mais. O cantos firmos dessa missa dele, que foi uma missa que foi popularérrima, era o Norberto. Ele pegou uma canção secular daquela marca, todo mundo canta nas tabernas, em qualquer lugar. Colocou como cantos firmes e fez missa. Isso, missa. De tocar lá na Borgonha. E aí gostou disso. Depois teve uma parada de alguém casando. Esses realistas que ficam casando toda hora. Alguém, Dauphin de não sei quem, casar com a Dauphine, não sei das quantas. Ele pegou, fez uma missa também para esse casamento, pegando Silafate e Pale. Ai Pale, que era uma outra canção italiana que todo mundo cantava. Então começou a ficar essa moda, pela primeira vez, de trazer elementos seculares para dentro da música sacra, que até então era a música mais importante. Ela já estava começando a se secularizar. Ao final desse período aí do século XV, a gente já vai ter assim uma música muito internacional. Então, pela primeira vez, a gente tem um estilo internacional. Isso é fundamental para o desenvolvimento da música. É um estilo que tem a continência angloise na questão dos acordes. Você tem os ingleses nessa música, você tem o falso bordão, você tem o moteto dos franceses, você tem o lirismo do italiano. Tudo isso acontece aonde? Na corte de Borgonha, na corte de Filipe o Belo, na corte de Carlos Corajoso. Eu vou deixar com vocês aqui John Dunstable, que é uma das obras que eu mais gosto dele. Eu espero que vocês possam começar também a ouvir a música desse tempo com uma apreciação maior. Agora a gente se encontra, gente, de fato, na Renascença. Até o próximo vídeo.